Manuel Alegre apresentou-se como candidato à presidência da República como tinha que ser. Um homem independente, sem pedir autorização a ninguém, sem nenhuma amarra a não ser a sua consciência. E comprometeu-se e apresentou-se a esta campanha para a tarefa mais difícil: vencer Cavaco Silva. Ninguém se apresentou a não ser ele para essa tarefa. Ninguém senão ele assumiu a coragem dessa luta. E a campanha determinada que tem percorrido este país dilacerado pela crise demonstrou, e agora sabemos, a um dia do fim da campanha, que pode levar à vitória. Há 5 anos atrás, quando disputava a sua eleição para Presidente da República, nesta noite, a 24 horas de terminar a campanha e a 3 dias da eleição, Cavaco Silva tinha nas sondagens mais de 60%. E as sondagens garantiam que Alegre não podia disputar essas eleições. Soubemos naquele domingo que Manuel Alegre era quem podia disputar a segunda volta e que Cavaco Silva não tinha 60%, mas pouco mais de 50%, e que por 30 mil votos lhe pouparam a segunda volta. Soubemos então, e é assim que olhamos para as sondagens que foram apresentadas hoje. Foram anunciadas 2 sondagens hoje à noite no telejornal de há pouco. As 2 têm uma característica em comum. Cavaco Silva tem sempre muito menos votos do que aqueles que lhe eram garantidos há 5 anos atrás, nas vésperas das eleições, e Manuel Alegre tem muito mais votos do que aquela pequena diferença que não lhe permitiu na altura disputar a segunda volta. Esta é a realidade destes números. Bem sei que Marcelo Rebelo de Sousa foi chamado neste domingo à quinta-feira para fazer a apresentação das sondagens e, por simpatia para connosco, teve até a indiscrição de anunciar na TVI a sondagem da SIC. Mas a verdade é que ele não conseguirá dizer nada que não seja esta realidade dos números. E talvez por isso eu quero dizer-vos que está na altura de cumprimentarmos e saudarmos o nosso principal adversário. Cavaco Silva acertou mesmo em cheio, e o que ele disse hoje vai ser repetido nos próximos dias. Sempre ele quer evitar uma segunda volta por razões económicas e financeiras. Diz ele que podem subir os juros nas próximas 3 semanas. Eu bem me lembro de quando Cavaco Silva, na véspera de uma eleição que ia perder, anunciava aos portugueses que se ele fosse derrotado, os portugueses deixariam de poder comprar frigoríficos. Pois agora diz-nos que teremos um juro mais caro. Sugiro-lhe, Sr. Dr. Cavaco Silva, que pergunte a todos esses responsáveis financeiros que estão na sua comissão e na sua candidatura se o que vão fazer mesmo é agora deitar mão baixa nas próximas semanas àquilo que é o rendimento dos portugueses, subindo os juros e abusando financeiramente do seu poder. Porque perante o pânico nós respondemos, sim senhor, é mesmo por razões económicas e financeiras que é preciso que haja uma segunda volta. Porque queremos nessa segunda volta que se discuta o Estado Social, a responsabilidade pública e uma economia decente. E essa é a força de Manuel Alegre. Bem sei, e não é um segredo que eu deixo de partilhar convosco, que Manuel Alegre não é do meu partido. E eu não sou do partido dele. Tivemos sempre, em alguns momentos, visões distintas. Mas quero por isso mesmo explicar-vos o que é que me traz aqui a confiança na candidatura de Manuel Alegre para cumprir a função de Presidente da República. Manuel Alegre foi sempre
uma voz combativa, uma voz incómoda, uma voz independente. Falou sempre por si, pela sua consciência e tantas vezes pela consciência de toda a esquerda. Os professores lembram-se da sua defesa da escola pública. Fê-lo em nome de valores, pela igualdade. Os utentes dos centros de saúde lembram-se da sua defesa da saúde pública. Fê-lo em nome da democracia, em nome de valores. Sindicalistas detidos há dias sabem que ele levanta a sua voz pelo respeito de todas as ações de protesto e pela democracia que é plural e que tem opiniões diferentes, em nome de valores, pela democracia. E quando hoje eu ouço Cavaco Silva lançar lágrimas de crocodilo sobre os salários dos trabalhadores da função pública, lembramos que quando foram reduzidos os salários, houve um lugar do país que é os Açores, onde por solidariedade orçamental o Estado se comprometeu a evitar a redução dos salários. Lágrimas de crocodilo, pois foi um homem mandado por Cavaco Silva que quis impor a todos esses trabalhadores essa redução, vetando a lei orçamental dos Açores. E foi Manuel Alegre que defendeu os trabalhadores da função pública, que levantou a voz pela autonomia e que defendeu o direito daquela gente de dizer: não queremos que o nosso salário seja cortado. E é por isso que quando Manuel Alegre nos diz que vetará qualquer ataque ao Serviço Nacional de Saúde, qualquer que seja o governo, nós sabemos que ele fala a verdade. Quando ele diz que vetará uma lei laboral que diminua a Constituição, nós sabemos que ele fala a verdade. E por falar a verdade, e por confiança, é que podemos ir a esta luta tão dura, porque o adversário é duro. Certamente alguém que considera que a democracia é incómoda, mesmo em eleições. Cavaco Silva olha para nós como um aristocrata ofendido com o atrevimento da populaça e diz-nos que a crítica é vil baixeza. Pois querem lá ver que lhe perguntam que favores e que conveniências é que fizeram essa carreira. Nós perguntamos e até sabemos a resposta. Dr. Cavaco Silva, vil baixeza foi a fraude financeira que agora está a arruinar o país, da quadrilha do BPN, dos seus ex-ministros, daqueles ex-ministros cheios de cumplicidade que protegeram os seus, distribuindo o Estado que estava a ser feito contra o nosso país, contra a nossa economia, contra o nosso povo. Não queremos um Presidente da República que seja um ocultador. Não queremos armários de segredos e de esqueletos em Belém. Transparência é responsabilidade. E um Presidente da República não pode estar a fugir da sua sombra. Queremos um Presidente da República de confiança, Manuel Alegre. Vil baixeza, diz ele. Vil baixeza é o despedimento de 360 trabalhadores da Ground Force, decidido por homens do Estado-Maior de Cavaco Silva. Vil baixeza é as empresas Amorim quererem despedir trabalhadores porque fizeram uma greve geral e são despedidos por homens que estão no Estado-Maior de Cavaco Silva. Vil baixeza são associações patronais dizerem-nos que a indemnização do despedimento só deve durar os primeiros 12 anos do trabalho. Querem que seja mais barato despedir os mais velhos como trapos e todos eles estão na Comissão e no Estado-Maior de Cavaco Silva. Vil baixeza é obrigarem-nos a pagar cada vez mais juros para ficarmos cada vez mais pobres. Obrigarem-nos a pagar em juros acrescidos da dívida mais do que aquilo que podemos dedicar à educação, o sacrifício para o roubo, a economia que tal nos impõe, a ganância que tal procura, essa é a vil baixeza. E vil baixeza é termos que responder ainda agora, tanto tempo depois, àquela pergunta de Almeida Garrett: quantos pobres são precisos para fazer um rico? Aqui são 2 milhões de pobres para fazer 100 multimilionários e eles estão todos
qualidade maior de Cavaco Silva. A força de Manuel Alegre é que ele quer uma economia justa. E ele olha para uma dívida que tem sido sempre escondida e esquecida. A dívida que é a pobreza. A dívida que é o desemprego. E é por isso que esta candidatura a um cargo que é do Presidente da República e que não é do Primeiro-Ministro compromete-se com um regime que nós chamamos e sabemos que é a democracia. Aquele que tem o Serviço Nacional de Saúde, aquele que tem a escola pública, aquele que tem a qualidade para devolver a todos o direito de todos aquilo que é todos. Mas eu sei que o nosso adversário é perigoso. É um homem poderoso. Ele conhece o mistério abissal dos números. Cavaco Silva é um entendido em finanças. E vejam bem a finança que ele conhece, a economia com que ele se compromete. Nessa finança, todos os mercados são perfeitos, ele sabe de finanças. Todos são pagos justamente, ele sabe de finanças. O Estado é dispensável. Os bancos nunca se enganam, ele sabe de finanças. Se há muito desemprego, é porque o salário é alto demais. E o salário mínimo também alto demais. Ele sabe de finanças. Preguiçosos, desempregados, a quem é preciso cortar os apoios sociais, ele sabe de finanças. E o que é que nos diz o homem que sabe de finanças a respeito da questão mais importante da nossa vida, que é esta crise que destrói a nossa economia e o nosso país? O que é que ele nos diz? Perante a inevitável especulação, diz Cavaco Silva, tomamos uma decisão, não fazemos nada. Não é preciso, é não incomodar, não contrariar os mercados, respeitinho, respeitinho. Temos que estar caladinhos, deitadinhos, agradecidinhos perante os mercados. Ele sabe de finanças. E por isso, lembra-me tanto aquele poema, O Rifão Cotidiano, de Mário Henrique Leiria, precisamente a respeito de quem ficou sentadinho, caladinho, sem nunca fazer nada. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse, olha uma néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, caladas, a esperar a ver o que acontece. Nesta campanha está quem não fica deitado e calado à espera que nos venham comer. E ao FMI, que quer agravar as leis do desemprego, nós respondemos, o FMI não passa. Em nome da economia que protege o emprego, que defende as pessoas, que respeita a justiça, que cria oportunidades, que se desenvolve em nome da igualdade. Dizia ontem Trichet, do Banco Central Europeu, a Portugal é preciso congelar salários durante muitos anos, mudar a lei dos despedimentos. Manuel Alegre respondeu, com a força de que o país precisa, e essa é toda a confiança que sabemos reconhecer na sua intervenção. Este FMI não passará. Os mercados financeiros, o abuso, a especulação, a ganância, têm aqui pela frente o candidato à democracia económica, pelo valor da irresponsabilidade contra os irresponsáveis que são esses agentes de mercado. É o fim do medo, então. E por isso, Manuel Alegre é o candidato que nos dá a garantia. A garantia primeira de falar em nome da maioria. A maioria que são os pobres, os desempregados, os precários, os trabalhadores do salário mínimo, as pessoas com contratos a prazo, a grande maioria deste país, a grande maioria do trabalho, quem sabe que a economia não pode continuar a ser virada para os destruir em nome da sua vida. Portugal não precisa de um Messias, de um Bonaparte, de um maestro de interesses. Precisamos de alma. Precisamos de uma esquerda absolutamente responsável, de uma esquerda absolutamente solidária, de uma esquerda absolutamente democrática, de uma esquerda absolutamente socialista. E essa é esta campanha. Precisamos de audácia, trocar as voltas a este mundo composto de mudanças. E por isso, Manuel Alegre, temos que lhe pedir mais um dia de campanha. Mais 3 semanas para a segunda volta. Mais 5 anos para o
pela nossa gente, por ela, pela nossa terra, por ela, pela democracia, por ela, pela República. Manuela Leite. Bandeiras de Lisboa, as bandeiras de Alegre, as bandeiras de Portugal, por todos nós. Vamos com Alegre à segunda volta.